Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior. E vamos agora fazer aqui a gravação da nossa revisão da matéria de História da Igreja, ok? Estamos caminhando já para a conclusão da matéria. Vamos fazer aqui toda a revisão para que você esteja pronto para a realização das provas. No sumário, você terá então a subdivisão de toda a matéria, que está como preâmbulo, passando para a Igreja de Pentecostes, depois a Igreja e o período patrístico, pré-reforma e reforma protestante, tentativas de derrotar a reforma, a Igreja em terras brasileiras e segue para a conclusão. E ao final você tem referências bibliográficas, ok? Então, seguindo adiante, você passa para a página denominada Preâmbulo, onde ele vai tratar acerca de alguns pontos fundamentais, tá? Então, no primeiro subtópico é denominado Preâmbulo, ele está tratando acerca da informação de que a história da igreja, ela apresenta alguns hiatos, tá? Então, a narrativa do Novo Testamento, ela não vai cobrir especificamente todo o período histórico, porque, como eu já afirmei em sala de aula, a Bíblia não é lança mão de informações de dados históricos, ok? Mas ela visa outro propósito, que é a salvação da humanidade. Então, comunicar a mensagem edificante para a igreja e principalmente visando a comunicação do evangelho, que é a mensagem de boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, durante essa comunicação, ela vai lançar a mão de informações de cunho geográfico, político, filosófico, econômico, histórico, ok? Mas ela não vai se preocupar em cobrir todos os eventos. Então, por isso que você vai encontrar certas lacunas que podem ser preenchidas quando você abre um leque de estudos sobre outras matérias, como por exemplo a economia da época, né? Economia do contexto, as diferentes religiões que estavam presentes ali também durante o contexto neotestamentário, os dados da arqueologia, que tem nos fornecido aí muitas evidências para que a gente tenha um quadro mais aperfeiçoado com relação ao contexto da época do Novo Testamento, e assim a gente possa cobrir todo esse período histórico, ok? Sem que essas lacunas venham atrapalhar a nossa compreensão. A filosofia, que estuda as escolas de pensamento da época, e com isso você tem uma contribuição sociológica também, entendendo o comportamento da sociedade daquele período neotestamentário, tá? E outras mais que podem fazer com que você tenha um entendimento muito mais aperfeiçoado com relação a esse contexto que vai anteceder o Novo Testamento, tá? Então você tem um período intertestamentário, onde você tem diversos desenvolvimentos históricos que vão refletir no contexto de fato do Novo Testamento, tá? A partir da vinda de João Batista e as narrativas dos evangelhos, tá bom? Então com isso você vai ter um entendimento muito mais aperfeiçoado em relação à história da igreja, tá? Ainda dentro de preâmbulo, a gente pode falar acerca do período intertestamentário ou interbíblico, que é esse período enquadrado entre o final do texto veterotestamentário, tá, com a produção literária do profeta Malaquias, então encerrando a produção literária do profeta Malaquias, contexto dos profetas pós-exílicos, tá? O seu trabalho de retorno do cativeiro com a reedificação do templo e também a reconstrução dos muros e o restabelecimento dos judeus, a sua cultura, a sua sociedade, através do trabalho de Neemias, a preservação étnica dos judeus e também o trabalho de Esdras, o reavivamento da cultura judaica, tá? A leitura dos textos sagrados, o restabelecimento das práticas cultuais. Então você tem todo esse período que é o final do Antigo Testamento, partindo aí para o chamado período interbíblico, que não será coberto pelos textos sagrados. Durante esse período você tem a produção de muitos textos, mas esses textos não são canônicos. Nunca foram tidos como canônicos,
Os judeus não os receberam como canônicos, ok? Mas eles são fontes interessantes de informação. Você tem aí pelo menos 7 livros que compõem os chamados deuterocanônicos da Igreja Católica, da Bíblia Católica, ok? Deuterocanônicos ou canonizados posteriormente, que é exatamente alvos da canonização que foi impetrada aí pelo concílio contra a reforma. Então, algo que será citado no período mais adiante aí da nossa apostila. Então, o concílio contra a reforma, se eu não me engano, o concílio de Latrão, ele vai canonizar muitos desses textos que sempre foram tidos como apócrifos, mas agora serão posteriormente canonizados para servir aos interesses da igreja que estava tentando refutar as contestações da reforma protestante sobre muitas das suas heresias. Então eles vão canonizar posteriormente, por isso Deutero, tá? Então Deutero, o última canonização, né? Deuterocanônicos. Então são livros de Cirácida, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que você tem Eclesiastes na Bíblia, você tem Eclesiástico também na Bíblia Católica, livro de Sabedoria, livro de Baruque, primeiro e segundo livro de Macabeus. Então você tem aí alguns desses livros que são chamados deuterocanônicos e são produções desse período interbíblico, ok? Esses livros contêm diversas falhas doutrinárias, tá? Então diversas heresias. O livro de Baruque, por exemplo, se manifesta um anjo chamado Rafael que ensina o personagem principal da narrativa algumas mandingas, algumas simpatias, ensina a queimar fígado de peixe como forma de afastar espíritos malignos. Então ele tem diversos tipos aí de feitiços que são ensinados por esse suposto anjo. Então você tem aí esses conteúdos, tá certo, que são nocivos, né, que não são ortodoxos. E eles são frutos desse período, desses textos produzidos nesse período. Então é um período importante, só que no sentido literário existe uma grande produção de textos que não são canônicos, mas que refletem muito da cultura, da situação política, da situação religiosa desse período intertestamentário, tá? Então é um período importante, é um período de pelo menos 400 anos entre o final aí das narrativas do Antigo Testamento, antes do início aí das narrativas neotestamentárias, com o advento aí de João Batista pregando no deserto e depois a vinda do Messias, iniciando sua missão após o batismo com João nas águas aí no Jordão, tá? Então você tem esse período testamentário onde você terá ascensão de impérios. Você tem aí no final da narrativa do Antigo Testamento, o período persa ainda. Logo após a ascensão do Império Macedônico, o greco-macedônico, que exatamente domina esse período intertestamentário. É a morte de Alexandre, a divisão do Império entre 4 generais, e a disputa dentre esses 4, Ptolomeus e Seleucidas, que disputam a região da Palestina. Então você tem mais dessas informações no tópico que vai se seguir, mas tudo isso está relacionado a esse período intertestamentário, tá? Você também pode observar que nessa parte do preâmbulo ele vai citar acerca do período, tá certo, que eu citei, os 4 séculos aí antes da vinda, né, do Senhor Jesus Cristo, do narrativo do Novo Testamento e todos esses contextos que são comunicados, né, a partir dessas informações que são extra-bíblicas. Então é interessante a gente ter acesso a elas. Cito aí o livro de Ernesto Ognini, Período Interbíblico, tá? Período Interbíblico. Ele é muito detalhista, é uma fonte segura para você pesquisar em relação a esse período aí. E a história da igreja precisa entender esse período para compreender o seu desenvolvimento. Então a história da igreja analisa esse período anterior para poder entender como ele se desenvolveu, tá certo? Quais foram as forças que se ergueram nesse período, quais são os fatos importantes
que vão refletir sobre o quadro histórico que será apresentado já na abertura aí do Novo Testamento, tá? Então esse período interbíblico ele é relevante para isso, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre o pano de fundo, né, desse contexto que nos apresentará o Novo Testamento, com os grupos religiosos que estarão presentes, a força dominante do mundo na época, no Império Romano, a situação social dos judeus naquele contexto da Palestina. Então, tudo que está presente ali no quadro histórico do Novo Testamento pode ser melhor entendido se você analisa o período anterior, que é esse chamado período intertestamentário ou interbíblico, ok? Então a gente vai seguir adiante, passando já para preâmbulo histórico, analisando melhor acerca deste período.